Botafogo fechou agora mesmo maior contratação de craque sul-americano como a maior transação do futebol brasileiro. Botafogo enviou uma nova proposta de 15 milhões de euros mais bônus ao Dinamo Moscou por Bitelo nesta quarta-feira, informou o canal do TF. Segundo a apuração, a diretoria alvinegra está otimista que, desta vez, o clube russo aceite a oferta. A Fiorentina pode aumentar a proposta ao Botafogo por Luiz Henrique se concretizar a venda do atacante francês Jonathan Koné, alvo de Paris FC, Chicago Fire, Lens, Nantes, Trabzonspor e Qatar SC. A informação é do jornal italiano, La Nazione. A transferência de Koné renderia 10 milhões de euros, quase 62 milhões de reais, ao clube italiano, justamente a diferença que ainda existe entre o que a Fiorentina ofereceu e o que o Botafogo pede para negociar o Rei da América. O La Nazione diz que a Fiorentina ofereceu 20 milhões de euros, quase 124 milhões de reais, mais bônus, enquanto o Botafogo pede 30 milhões de euros, cerca de 185 milhões de reais. O clube italiano, ao mesmo tempo, já trabalha com alternativas para reforçar o setor ofensivo caso não consiga trazer Luiz Henrique, como Denis Menn, do Parma, e Matias Soulé, da Juventus. O Botafogo pagou nesta quarta-feira, 15/1, de forma integral a premiação pelo título da Libertadores, 2024 aos jogadores alvinegros, inclusive os que já saíram, e agora está quite com o elenco. A informação é do GE. De acordo com a reportagem, chegou-se a um denominador comum na polêmica sobre a cotação do dólar. Quando o bicho foi combinado, a moeda estava em R$ 5,10, mas quando o Botafogo foi campeão ela superava a casa dos R$ 6. Pelo combinado, os jogadores receberam 40% dos 202 milhões de reais que o Botafogo recebeu da Conmebol, o que corresponde a 80,8 milhões de reais, valor que foi dividido igualmente entre os atletas. A questão havia sido alvo de polêmica na última semana, com os jogadores ameaçando até não se reapresentarem para a temporada 2025 nesta terça, 14, no CT do Espaço Lone. Mas tudo ficou para trás e todas as pendências financeiras que haviam foram resolvidas. Ainda sem técnico, o Botafogo segue na pré-temporada e terá como primeiro grande desafio a final da Supercopa do Brasil, dia 2 de fevereiro, contra o Flamengo, no Mangueirão, em Belém. Transferência de Pablo Solari para o Botafogo, o maior negócio da história do futebol brasileiro na noite desta terça-feira, 15 de janeiro de 2025. O Botafogo de Futebol e Regatas protagonizou o maior movimento financeiro da história do futebol brasileiro ao anunciar a contratação do atacante argentino Pablo Solari. A transação foi oficialmente fechada por um valor estratosférico, superando todos os recordes anteriores do mercado brasileiro e colocando o clube carioca no topo das negociações internacionais. A jornada de Pablo Solari do Colo-Colo à Europa e agora ao Botafogo. Pablo Solari, de 23 anos, se destacou inicialmente no Colo-Colo, o gigante chileno, onde rapidamente se tornou um dos principais nomes da equipe. Com um desempenho brilhante na Copa Libertadores, ele ganhou fama por sua habilidade técnica, velocidade e impressionante capacidade de finalização. Seu estilo de jogo, com dribles rápidos e inteligência tática, logo atraiu a atenção de grandes clubes europeus. Antes de chegar ao Botafogo, Solari passou por uma passagem curta na Europa, onde atuou por uma temporada no Atlético de Madrid. Seu período na La Liga, embora de alto nível competitivo, não foi o suficiente para conquistar uma posição fixa entre os titulares. No entanto, sua passagem pelo futebol espanhol foi suficiente para consolidar sua reputação como um dos atacantes mais promissores do continente. A temporada 2024-2025 foi marcada por alguns lampejos de sua classe, mas também por desafios com lesões e a concorrência acirrada no elenco dos colchoneros. O impulsionador da contratação, a ambição do Botafogo em um movimento ousado que surpreendeu o mercado, o Botafogo não hesitou em investir em Solari. A diretoria alvinegra, liderada por investidores nacionais e internacionais que entraram no clube após a transformação do modelo de gestão, viu em Pablo Solari a peça-chave para levar o time a um novo patamar. O Botafogo, que já vinha se estruturando como uma força emergente no futebol brasileiro, agora investe em nomes internacionais de peso, algo que ficou claro quando a transferência foi concluída por um valor superior a 120 milhões de euros, aproximadamente 650 milhões de reais, um valor inédito na história do futebol brasileiro e mundial. O acordo envolve um contrato de 5 anos, com um salário astronômico que coloca Solari como um dos atletas mais bem pagos do Brasil. O atacante argentino chega ao Rio de Janeiro com a missão de ser o principal nome do ataque alvinegro, liderando o time na disputa por títulos nacionais
e internacionais. Impacto financeiro e estratégico. Esse investimento milionário não apenas coloca o Botafogo no radar mundial, mas também redefine as fronteiras do futebol brasileiro. Solari chega com a promessa de transformar o clube em uma vitrine global, não apenas pela sua qualidade dentro de campo, mas também pela sua popularidade em mercados internacionais, como a América Latina e a Europa. A presença de um jogador de sua estatura atrai patrocinadores, negociações de direitos de imagem e acordos comerciais que podem colocar o Botafogo no mesmo patamar de grandes clubes europeus. A contratação também é uma resposta direta à crescente competitividade no futebol brasileiro, onde os gigantes Flamengo, Palmeiras e São Paulo têm dominado os últimos anos. Com Solari, o Botafogo pretende não apenas se consolidar entre os maiores clubes do país, mas também buscar sua afirmação no cenário internacional, com o objetivo de conquistar títulos de peso, como a Copa Libertadores da América e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Expectativas para o futuro. A chegada de Pablo Solari ao Botafogo não apenas aumenta as expectativas para a temporada 2025, mas também coloca o clube em uma trajetória de maior visibilidade e projeção. O Botafogo espera que, com a presença do atacante, seja capaz de disputar de igual para igual com as principais potências do futebol mundial, além de estabelecer uma base sólida para futuras contratações de peso. Solari, por sua vez, terá a responsabilidade de liderar uma equipe recheada de talento, mas que ainda busca sua identidade em grandes competições. O técnico do Botafogo, que foi peça fundamental na negociação, já afirmou que contará com Solari como pilar central no ataque, apostando na velocidade e inteligência de jogo do argentino para explorar as transições rápidas, tão características do futebol moderno. Ao lado de outros reforços de peso, Solari terá ao seu redor uma equipe pronta para competir nas competições mais desafiadoras, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e, claro, a Copa Libertadores. Conclusão. Uma nova era para o Botafogo. A transferência de Pablo Solari para o Botafogo é muito mais do que apenas um negócio. Ela simboliza o início de uma nova era para o clube carioca, que agora entra para o rol dos gigantes do futebol mundial, com uma equipe pronta para conquistar títulos e aumentar sua visibilidade global. O investimento colossal, que chamou a atenção do mundo do futebol, coloca o Botafogo na elite do esporte e inaugura uma fase de grandes ambições e desafios. Para Pablo Solari, esta é a oportunidade de brilhar em um dos clubes mais tradicionais do Brasil e escrever seu nome na história do futebol brasileiro. Resta saber se o atacante argentino será capaz de justificar todo o investimento, e mais importante ainda, se o Botafogo será capaz de colher os frutos dessa contratação milionária, iniciando uma nova era de sucesso e conquistas em sua rica história.